Hoje, em nossos estudos da história da Igreja, você vai descobrir as raízes mais profundas da ditadura do relativismo moderna. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Em meio às controvérsias filosóficas e disputas teológicas de que foi palco a Idade Média, nenhuma corrente é tão importante para entender o pensamento moderno e a decadência intelectual da nossa civilização como o nominalismo. Esse já é o 29º vídeo da série sobre a história da Igreja. Você está acompanhando? Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, não se preocupe, você já sabe, né? Vai lá na playlist e coloca todos os seus estudos em dia, combinado? Antes do fenômeno das universidades, a Inquisição e a Ordem dos Pregadores alcançaram tal êxito no combate à heresia albigense que nunca mais a humanidade ouviu falar do catarismo. Embora a doutrina gnóstica sempre volte a fazer seus adeptos em algum momento da história, os sábios medievais conseguiram debelar totalmente a visão religiosa dos albigenses, mostrando ao mundo o poder das verdades reveladas por Deus. Quando, porém, o século XVI conheceu a Reforma Protestante, nem o Santo Ofício, nem a Companhia de Jesus, nem os sábios desse tempo conseguiram conter a sua expansão. Como pode ser que o mundo tenha mudado tanto em tão pouco tempo? Por que as pessoas conseguiam convencer as outras da verdade na Idade Média, mas não mais na Era Moderna? A resposta está no nominalismo, uma doutrina ressuscitada pelo frade Guilherme de Ockham, segundo a qual a inteligência humana não poderia ter acesso a verdades universais, estando o conhecimento humano limitado à apreensão das realidades sensíveis. O nominalismo nega a existência de conceitos abstratos e universais e se recusa a admitir que o intelecto tem o poder de gerar esses conceitos. As chamadas ideias gerais são apenas nomes, meras designações verbais, que servem para classificar uma coleção de coisas ou uma série de eventos particulares. Para Ockham, o conceito abstrato e universal é um sinal, também chamado de termo, mas não tem nenhum valor real, uma vez que o abstrato e o universal não existem de modo algum na natureza e não tem nenhum fundamento fora da mente. O conceito universal tem como objeto representações internas formadas pelo entendimento, às quais nada correspondente no mundo externo pode ser atribuído. Os nominalistas, portanto, não conseguem se elevar para além das impressões sensíveis que recebem dos objetos, levando ao extremo a frase de Heráclito, segundo a qual não nos podemos banhar duas vezes no mesmo rio. Com tantas mudanças nas aparências da realidade, como dizer que o que se conhece de alguma coisa corresponde exatamente ao que ela é de fato? Como afirmar que um cedro do Líbano e uma árvore retorcida do Cerrado, com tantas diferenças em sua aparência, sejam ambas enquadradas no conceito de árvore? Ficando sem ação pelas grandes divergências existentes no mundo, então Ockham assume que os termos ditos universais não passam de sopros da voz. Olhando a história da filosofia, é possível identificar ideias semelhantes. Primeiro, na antiguidade, com os sofistas gregos que pensavam poder provar qualquer coisa por meio do discurso. E segundo, na Idade Moderna, com os filósofos empiristas e Ludwig Wittgenstein, que criou o termo jogos de linguagem. Para Wittgenstein, a linguagem não descreve o mundo, pois o limite da linguagem acaba sendo os limites do mundo. A filosofia, portanto, procura encontrar a linguagem certa para descrever o mundo, como se fosse um jogo de palavras, que ele chama de jogo de linguagens. O grande problema desse tipo de pensamento é o relativismo. Na filosofia tradicional, aquilo que o homem conhece tem certa correspondência com o mundo sensível que nos cerca. Se o que está na mente humana não corresponde a nada na realidade, porém, o conhecimento propriamente dito deixa de ser possível. Ao invés de partir para abstrações superiores
o ser humano se limita a um conhecimento animal, por generalizações. Exato. Foi exatamente isso que aconteceu na época de Guilherme de Ockham, Carol. Como a sua geração não conseguia se elevar, ela se fechou no mundo sensível, limitando todo o conhecer do homem às realidades materiais. Que triste isso, né? Como eles mesmos, por conta de seu baixo nível intelectual, não conseguiam atingir verdades universais, interpretaram que nenhum ser humano conseguiria fazer isso. Mais ou menos como um paralítico, que não podendo andar, dissesse com certeza absoluta que nenhum homem na face da Terra poderia andar também. Na época da fundação da Universidade de Paris, os professores universitários ainda conseguiram refutar o nominalismo de Ockham. Alguns anos depois, porém, dominadas pelo sensualismo de sua teoria, as gerações de estudantes foram se corrompendo e o ensino universitário, divorciado do mundo real, começou então a decair vertiginosamente. As grandes disputas filosóficas e teológicas da época se transformaram em discussões inúteis. Foi nessa escolástica decadente que se formou aquele monge famoso, conhecido, que não vale nada, não valia nada, o Martinho Lutero, na Universidade de Wittenberg. E não é exagerado dizer que o protestantismo é um dos frutos amargos da corrente nominalista. Alguns séculos mais tarde, os empiristas ingleses proclamarão do alto de sua mediocridade intelectual que não há conhecimento fora da experiência sensível. Outro fruto podre da árvore de Ockham. Hoje, as pessoas carimbaram as realidades abstratas como ilusórias ou irreais, quando era justamente por meio das abstrações que os sábios e místicos medievais conseguiam contemplar a verdade das coisas. E aqui estão as raízes da ditadura do relativismo, a qual o saudoso Papa Bento XVI condenou com tanta veemência antes e durante o seu pontificado. Incapazes de serem elevados a abstrações superiores próprias do conhecimento humano, as pessoas deixaram de acreditar na própria verdade que é Cristo. Em um mundo intelectualmente decadente, em que foram negadas as verdades universais e a própria capacidade humana de conhecer, fica muito mais difícil apontar o erro contrário à verdade, como é a função de um sábio, não é mesmo? Só quando as pessoas saírem dos limites de um diploma universitário e se dispuserem a estudar e meditar a verdade, as coisas começarão a mudar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da igreja conosco? Disposto a esquecer tudo aquilo que você aprendeu com aquele seu professorzinho militante e os livros do MEC? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? Isso aí. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria!